Oremos. Querido Deus, amado Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Senhor, através desse vídeo, Deus, que onde esse vídeo for assistido, Senhor, aqueles que estão assistindo possam alcançar graça e misericórdia em Tua presença. Deus, em nome de Jesus, que aquilo que vamos compartilhar através desse vídeo possa alcançar e conseguir influenciar em nós, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor, aquilo que Tu quer fazer florescer em nós, que alcance nos nossos corações terra fértil para fortalecer a nossa fé e florescer. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema do nosso vídeo é forjados. Esse tema foi proposto por um amigo e é um tema muito forte e eu estive buscando em Deus algo que pudesse compartilhar com vocês e Deus compartilhou comigo nessa semana que passou, né, não só em estudando, mas também na experiência. Então, queria compartilhar algo com você nesse momento. Nosso tema, como eu disse, é forjados. A primeira coisa que eu quero falar com você é que Deus não está apenas formando você. Ele está preparando você para permanecer de pé. Tiago 1, de 2 a 4, vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passares por várias provações, em outras versões, tribulações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Hoje nós vamos falar sobre a forja de Deus, porque existe uma diferença entre aquilo que é moldado pela facilidade e aquilo que é forjado pelo fogo. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida que não está compreendendo, que não está entendendo. Você orou, mas a resposta não veio. Você pediu direção a Deus, mas Deus permitiu um processo. Você queria uma porta aberta, queria um milagre, mas Deus permitiu um momento de espera. Você queria alívio, mas encontrou confronto. Você queria ser usado por Deus, mas primeiro Deus começou um tratamento em você. O fogo não significa que Deus abandonou você. Muitas vezes o fogo é justamente o ambiente ou o instrumento onde Deus está forjando a sua vida, onde Deus está forjando e te preparando. A forja é um lugar onde o metal passa pelo calor para adquirir resistência, forma, utilidade e propósito. Talvez seja justamente isso que você esteja passando. Talvez seja isso que Deus quer tratar na sua vida. Há uma fé que só será desenvolvida depois de uma prova. Há uma maturidade que só aparecerá depois de um processo de espera. Há uma autoridade que só será construída depois de você aprender a permanecer em Deus. Permanecer firme quando ninguém está vendo. Deus não está desperdiçando o seu tempo. Talvez você esteja olhando para aquilo que está acontecendo ao seu redor, para toda circunstância. Talvez esteja se perguntando e dizendo: Senhor, por que isto está acontecendo comigo? Senhor, mas é só comigo? Mas Deus pode estar olhando para o mesmo cenário e esteja talvez te dizendo: eu estou te preparando, eu estou te forjando. Deus forja caráter antes de entregar a plataforma. Plataforma, Tiago? Sim. Nós vivemos em uma geração apaixonada por plataforma. Plataformas sociais, plataformas de trabalho.
Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer influência, todo mundo quer portas abertas, quer milagres, mas poucos querem passar pelo processo que sustenta aquilo que estão pedindo a Deus. Nós queremos promessas de Deus, mas não queremos muitas vezes o processo. Queremos o púlpito, queremos o microfone, mas muitas vezes não queremos passar pelo processo de aprendizado. Queremos autoridade, mas não queremos passar por disciplina. Queremos influência, mas não queremos muitas vezes forjar o nosso caráter nas primícias de Deus. Queremos ser vistos, lembrados, mas Deus quer nos formar aquilo que ninguém vê, porque Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que naquilo que ele já preparou para você. José recebeu um sonho, mas antes de se tornar um administrador de todo o Egito, ele passou pela cova, ele passou pela escravidão, ele passou pela injustiça, ele passou pela prisão. O sonho era grandioso, mas o caráter precisava crescer na mesma medida e proporção do seu sonho. José não chegou ao palácio pronto para administrar apenas porque recebeu uma promessa. Ele foi preparado, ele foi forjado em Deus durante todo o processo. Talvez você esteja reclamando das circunstâncias da vida, da cova, mas a cova e as circunstâncias não conseguiram matar o propósito de Deus na sua vida. Talvez você esteja reclamando do momento de prisão, não conseguiu cancelar o chamado na sua vida. Talvez você esteja reclamando da espera, do momento de espera, mas a espera pode estar construindo dentro de você aquilo que a pressa destruiria em fração de segundos. Forjados entende que o atraso não é abandono. Às vezes é a preparação para aquilo que Deus já preparou para a sua vida. O fogo revela o que está dentro, ilumina aquilo que está oculto. Existe uma coisa poderosa no processo da forja. O fogo não cria a matéria. O fogo revela, transforma aquilo que já existe. E existem momentos em que Deus permite determinadas situações, circunstâncias, pressões, porque elas revelam o que está dentro de nós. Quando tudo está bem, é fácil dizer: eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Mas quando a resposta demora, você continua confiando em Deus? Você continua acreditando e dizendo Deus é bom? É fácil dizer Deus é bom quando tudo vai bem. E quando você não entende o que ele está fazendo, quando você não entende o processo, você continua dizendo que Deus é bom? É fácil adorar quando a porta está aberta, quando você tem saúde, mas você consegue adorar a Deus quando a porta está fechada, quando a necessidade bate à sua porta. É fácil agradecer você quando você recebe algo de Deus, mas você consegue agradecer enquanto espera. É no fogo que algumas declarações deixam de ser discurso e se tornam convicção de fé. Pedro disse que jamais abandonaria Jesus, jamais negaria Jesus, mas depois o negou. Foi só uma pressão e acabou negando. Pedro tinha palavras fortes, mas ainda precisava passar pelo processo da forja. E Jesus não desistiu dele. Depois da ressurreição, Jesus foi ao encontro de Pedro para terminar de forjá-lo e lapidá-lo. Isso me ensina algo poderoso. Deus
não abandona você ou as pessoas porque elas estão ainda em processo de forja, ainda em processo de transformação. Ele trabalha justamente nelas. Ele trata, ele corrige, ele cura, ele salva, ele restaura, ele liberta e ele aperfeiçoa através do seu poder a sua fraqueza. Forjados aprendem a permanecer em Deus. Existe uma geração que aprendeu a começar e não aprendeu a permanecer. Começar o propósito, para no meio e desiste. Começa a oração, para quando não vê resultados. Começa uma leitura bíblica, para quando perde a empolgação. Começa um projeto em Deus, um projeto que construiu junto com Deus e abandona quando encontra a primeira dificuldade. Mas a Bíblia nos apresenta outra realidade: perseverança. Tiago diz que a provação da fé produz perseverança. Perceba, a prova não apresenta apenas como um obstáculo, ela pode se tornar um instrumento de formação, de forja. Você queria força, então talvez tenha que aprender a permanecer. Você quer maturidade, então talvez tenha que atravessar situações e circunstâncias que exigem maturidade na sua vida. Você queria profundidade com Deus. Então, talvez Deus permita uma estação que faça você sair da superficialidade. Porque existem pessoas que querem uma fé poderosa sem passar por situações que exijam a fé ou a prática da fé. Mas a fé que nunca é provada continua sendo apenas declarações. A fé amadurece quando é colocada em prática. É preciso praticar a nossa fé todos os dias. Deus não forja você para destruir você. Preste atenção no que eu vou te dizer. O fogo da forja não existe para destruir o material. Existe para transformá-lo, forjá-lo. O ferreiro conhece o processo da forja. Ele sabe quanto calor é necessário. Ele sabe quando retirar. Ele sabe quando bater para dar forma. Ele sabe quando moldar. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus conhece a temperatura ideal que você consegue suportar. Você olha para o fogo e pensa: eu não vou conseguir. Mas Deus conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. Você olha para a pressão da vida e talvez pense: isso vai acabar comigo. Mas Deus pode estar usando essa estação, essa circunstância para construir resistência espiritual na sua vida. Você olha para a demora e pensa: o meu sonho morreu, o meu sonho acabou. Mas Deus pode estar dizendo para você: ainda não terminei a minha obra na sua vida. Isaías 43:2 declara: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esta mensagem é poderosa. Observe, Deus não disse se passares pelo fogo. Ele disse quando passares pelo fogo. Existem estações, circunstâncias na nossa vida que fazem parte da caminhada da fé. Existe uma promessa. Você não atravessa esta promessa, esta circunstância sozinho. Deus está contigo. Forjados não são formados em um dia, 2 ou uma semana.
Existe uma ansiedade espiritual perigosa no meio do cristianismo. Queremos tudo imediatamente, tudo para agora. Queremos crescer imediatamente, queremos ter tudo imediatamente, queremos resultados imediatos, queremos um milagre para agora, queremos respostas para agora. Mas Deus, apesar de ser o Deus do agora, se Ele quiser, Ele trabalha por processos. Uma árvore não cresce em uma noite. Um atleta não se prepara para uma competição em um único dia, em uma única noite. Um músico não domina um instrumento em um único dia. Em uma vida espiritual profunda também não é construída em uma experiência isolada. Ela é construída diariamente. É no dia a dia, na oração, na palavra, no jejum, na obediência, na renúncia, na perseverança em Deus, na intimidade com Deus, no arrependimento, na disciplina, na comunhão, no secreto em Deus. É assim que Deus forja os seus filhos, as pessoas. Não é glamour, é processo. Não é aparência, é profundidade. Não é palco, é secreto em Deus. Quarto de oração. Existem batalhas que estão construindo músculos espirituais na sua vida. Você já percebeu que depois de atravessar algumas circunstâncias, algumas coisas, você ficou mais forte? Aquilo que antes destruía você agora não consegue mais controlar você. Aquilo que antes fazia você desistir, agora faz você entrar no seu quarto e orar a Deus. Aquilo que antes fazia você entrar em desespero, agora faz você buscar a presença de Deus com mais intensidade. Isso é crescimento. Você não é a mesma pessoa que começou na caminhada cristã. Talvez você ainda tenha lágrimas, talvez ainda tenha perguntas e muitas perguntas, talvez ainda não tenha todas as respostas em Deus para a sua vida, mas existe algo diferente dentro de você. Você aprendeu a permanecer em Deus. A permanecer é uma das maiores evidências de maturidade em Deus. Permanecer na fé. Não confunda o fogo com a ausência de Deus. Daniel estava na cova dos leões. Os 3 jovens hebreus estavam na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes. José estava na prisão. Davi estava no deserto. Paulo passou por prisões, açoites e perseguições. E em todos esses cenários existe uma mensagem: a presença de Deus não depende da ausência de problemas. Deus pode estar com você dentro da fornalha, dentro desse processo. Deus pode estar com você no deserto. Deus pode estar com você na espera. Deus pode estar com você naquilo que você não entende. A Bíblia nos ensina que Deus está conosco mesmo quando enfrentamos talvez o vale ou aquilo que não vai dar certo. Salmos 23 não diz, eu nunca passarei pelo vale. Na verdade, o Salmo 23 vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que. A segurança de Davi não estava na ausência do vale, estava na presença de Deus. Você está sendo forjado para permanecer de pé em Deus. Talvez Deus esteja preparando você para algo que você ainda não consegue enxergar a dimensão. Talvez a pressão atual esteja relacionada com uma responsabilidade futura na sua vida. Talvez a disciplina de hoje esteja preparando você para uma oportunidade do amanhã.
Talvez a lágrima que você derramou no secreto em Deus esteja preparando uma mensagem que alguém vai precisar ouvir no futuro. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Nem a dor, nem a tristeza, nem a espera, nem o silêncio, nem o processo. Se você entrar e entregar tudo em Deus, até aquilo que aparecia uma interrupção pode se transformar em preparação. Romanos 8:28 nos lembra que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu propósito. Não significa que tudo que acontece é bom. Significa que Deus é poderoso o suficiente para trabalhar até naquilo que foi doloroso dentro do propósito dele em nós. Deus é poderoso. O ferro não discute com o ferreiro. Essa é uma imagem forte. O ferro não escolhe o formato. O ferreiro é que sabe o que está fazendo. E talvez uma das maiores crises da nossa geração seja querer dizer a Deus como ele deve nos formar. Senhor, me abençoe, mas não me confronte. Senhor, me use, mas não me trate. Senhor, me dá autoridade, mas não mexa no meu caráter. Senhor, abra portas, abre os milagres sobre minha vida, mas não me faça esperar. Mas Deus não quer apenas entregar coisas a nós. Ele quer formar pessoas. Porque uma bênção colocada na mão de alguém sem maturidade pode se transformar em um problema muito grande. Uma plataforma sem caráter pode ser destruída. Uma posição sem humildade pode ser corrompida. Uma influência sem temor pode afastar pessoas de Deus. Por isso, antes de Deus colocar algo nas suas mãos, muitas vezes ele vai trabalhar profundamente dentro do seu coração, dentro da sua alma, no seu caráter. Forjados carregam marcas. Talvez você tenha marcas. Talvez existam histórias que você não conta a ninguém. Talvez existam batalhas que ninguém sabe da sua vida. Mas não tenha vergonha de ter passado pelo processo da forja. As marcas são sinais e significam necessariamente a força com que você se deixou ser tratado por Deus. Pedro carregava marcas na sua história. Paulo carregava marcas de perseguição. Davi carregava marcas das batalhas que enfrentou. Mas Deus usou suas histórias, as suas marcas. Deus pode usar aquilo que você sobreviveu para fortalecer alguém que ainda está atravessando aquilo que você talvez já passou. Por isso, não desperdice a sua história. Não esconda aquilo que Deus redimiu em sua vida. Aquilo que um dia foi vergonha pode se tornar testemunho de fé. Aquilo que um dia foi lágrimas pode se transformar em mensagem. Aquilo que um dia foi uma noite escura pode se transformar em uma palavra de esperança para alguém que esteja precisando ouvir. Deus está te preparando para você ser um instrumento. Você não está sendo forjado para ser perfeito, mas para ser firme em Deus. Ser forjado não significa nunca errar. Significa aprender a voltar ao primeiro amor. É cair e levantar, é ser corrigido e permanecer, é reconhecer o erro e sempre se arrepender, é ser comprometido com a palavra e permitir que a transforme você todos os dias, é para viver e impressionar pessoas a começar a viver para agradar a Deus assim como você está vivendo. Maturidade espiritual não é ausência de fraqueza, é saber onde encontrar forças. Paulo viu
minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então talvez você esteja tentando esconder sua fraqueza, mas Deus está dizendo para você: traga isso para mim, coloque no meu altar. Você não precisa fingir força diante de Deus. Você precisa depender de Deus totalmente na sua vida. O fogo não terá a última palavra. Talvez você esteja no meio do fogo nesse momento, mas eu quero te dizer e te lembrar: o fogo é uma estação, não é o seu destino. A fornalha não foi o destino dos 3 jovens. A cova não foi o destino de Daniel. A prisão não foi o destino de José. O deserto não foi o destino de Davi. A cruz não foi o destino e a história final de Jesus. Existe ressurreição depois da cruz. Existe propósito depois do processo, depois da forja. Existe maturidade depois da prova. Existe testemunho de fé depois das batalhas. Existe um amanhã que você ainda não consegue enxergar e não consegue ver. Por isso, não desista no meio do processo. Não abandone Deus porque você está cansado. Não abandone a sua fé porque ainda não entendeu todo o processo. Não abandone sua caminhada porque o processo está difícil. Não abandone. Não confunda silêncio com abandono de Deus. Não confunda a espera com rejeição. Não confunda tratamento com punição. Deus não te pune, ele te forja. Talvez Deus esteja simplesmente te dizendo, neste momento: filho meu, filha minha, eu estou forjando a sua vida. Eu estou te forjando. E eu quero terminar essa palavra dizendo algo para você. Você está sendo forjado por Deus e não destruído. Você passará pelo fogo, mas não estará sozinho. Deus está contigo. Você enfrentará problemas, processos, mas Deus continuará trabalhando na sua vida. Ele vai terminar a boa obra que começou. Você poderá chorar, mas não perderá a esperança em nome de Jesus. Você poderá cair, mas haverá graça e misericórdia de Deus para te levantar todos os dias. Você poderá não entender o caminho, o processo, mas continuará confiando no Deus que conhece o amanhã. Porque quem está nas mãos do ferreiro não precisa ter medo do processo. O ferreiro sabe o que está fazendo. Ele sabe quando aquecer. Ele sabe quando moldar, ele sabe quando bater, ele sabe quando esfriar, ele sabe quando a obra está pronta. Não abandone a forja. Talvez aquilo que você chama de pressão seja Deus construindo resistência na sua vida. Talvez aquilo que você chama de atraso, Deus está construindo maturidade espiritual. Talvez aquilo que você chama de perda seja Deus preparando um espaço. Talvez seja aquilo que você chama de silêncio, seja Deus ensinando você a ouvir. Você está sendo forjado. E quando Deus terminar esse processo, você não será apenas alguém que passou pelo fogo. Você será alguém que aprendeu a permanecer de pé dentro do fogo. Forjados não são pessoas que nunca enfrentam fogo. Forjados são pessoas que passaram pelo fogo e continuaram pertencendo a Deus e permanecendo em Deus. Você não está sendo destruído, você está sendo forjado em Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, graça e paz de Cristo Jesus.